Hoje é sábado de carnaval e tem Vasco e Volta Redonda às 21h30 pelo Campeonato Carioca de 2026, quartas de final, em São Januário. E eu vou dar toda a escalação do Vasco, do Volta Redonda aqui para vocês. Esse jogo vai ser passado no Sport TV e no Premier. Vamos aqui às escalações do jogo de hoje. Antes disso, deixa eu me apresentar, né? Senão não acaba não falando o meu nome. Meu nome é Lécio e aqui é do canal Virada Vascaína. Sem enrolação, direto nas notícias do nosso Vascão para esse jogo de hoje. Vamos nessa! Vamos aqui às escalações do Vasco. Vasco e Volta Redonda. Primeiro com o Vasco aqui, Léo Jardim, Puma Rodrigues, o PH está com problema, está com uma lesão no pé esquerdo e está se recuperando a parte física, né? Devido a essa lesão, ele ficou um tempo parado, em tratamento, e agora está voltando aos poucos. Por isso que eu acho que não vai começar jogando hoje, né? Vai entrar o Puma na lateral direita. Ele deve ficar no banco de reserva e deve entrar no decorrer da partida. Nosso zagueiro, Carlos Cuesta, Robert Renan, do lado direito e esquerdo, Lucas Piton, também cuiabano, está sendo poupado, ainda está em atividade para a parte física, né? E não vai jogar hoje, não deve entrar hoje. Se entrar, deve no decorrer da partida. Lucas Piton está escalado no início. Volante, Barros e Thiago Mendes. Coutinho, um pouquinho mais à frente, no meio de campo, o armador. No ataque, Nuno Moreira, do lado direito, André Gomes. Esse é o cara, hein? Está sendo os destaques da partida do Vasco nessa temporada. E espero que seja hoje também. E Brenner na frente, o técnico optou por começar com o Brenner, que ele já está um pouco mais tempo do que o Spinelli, né? No time. Então, o técnico optou por colocar ele como centroavante. Então, essa é a escalação do Vasco, né? Jair com lesão no joelho, Hugo Moura lesão no pé também, e Cuiabano poupado. Vamos aqui ao Volta Redonda. Volta Redonda vai jogar com Avelino no gol, o Washington Silva na lateral direita, Rafael Augusto na zaga direita, na zaga esquerda, Lucas Edel e Juninho Monteiro na lateral esquerda. Nos volantes, Henrique Silva e Bruno Barra. Um pouco mais à frente, no meio de campo, amador, PK. Marquinhos no ataque, Igor Catatal como centroavante e MV na ponta esquerda, né? O árbitro é Jodis Nascimento de Silva, assistente Hugo Filamento, o VAR Paulo Renato Moreira da Silva Coelho. Espero que eles não atrapalhem o Vasco. Vamos falar aqui, vamos fazer um retrospecto aqui do Fernando Diniz no Vasco. Vamos falar um pouquinho dele aqui, o que aconteceu durante esse tempo que ele está aqui no Vasco. Ele chegou aqui, né, falar dessa segunda passagem dele. Na primeira, ele ficou muito pouco tempo na primeira. Na segunda passagem, ele assinou um contrato no dia 8 de maio de 2025, estreando no dia 13 contra o Lanús, pela Sul-Americana, né? Na temporada de 2025. Ele veio numa época que nenhum treinador queria saber do Vasco, né? A gente teve vários contatos aí com treinadores, inclusive Rogério Ceni, Cuca, teve outro, Renato Gaúcho. Nenhum deles quis pegar, nenhum treinador de ponta na época quis pegar o Vasco, né? O Vasco tinha problemas aí com a SAF, estava com pouco dinheiro para fazer um elenco forte, né? Inclusive ainda está, né, na mesma situação. Então ninguém queria ser treinador do Vasco. Ele aceitou ser treinador do Vasco. Também a carreira dele também não estava indo muito bem, tinha saído do Cruzeiro há poucos meses atrás, né, de uma forma assim rápida também, uma passagem rápida pelo Cruzeiro, e foi uma oportunidade que ele teve e que o Vasco também na época encontrou. Essa possibilidade do Fernando Diniz, que na minha opinião, eu considero ele um bom técnico, na minha opinião, né? Mas os números não são favoráveis, né? O Vasco encerrou o Brasileiro na 12ª posição. O time chegou à final da Copa do Brasil, mas acabou derrotado pelo Corinthians. A final em casa, no Maracanã lotado, né? O Vasco não conquistou essa Copa do Brasil jogando em casa, com a torcida a favor, né? Números reais, até fevereiro de 2006, aproximadamente 53 jogos com 19 vitórias, 13 empates e 21 derrotas. Quer dizer, tem mais derrota do que vitória, do que empate. Desempenho no Brasileiro. O retrospecto é considerado baixo pela torcida. Lógico, qualquer torcida do Brasil, com esse aproveitamento de 33%, o treinador já não existiria mais, tá? 11 vitórias, 6 empates, 17 derrotas.
somando as edições de 2025 e 26. Quer dizer, os números não são favoráveis ao Fernando Diniz. Ele não pode analisar ele por números, né? Início de 2026. Até o momento o time soma 3 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Isso agora somando tudo aqui em 2026. Detalhes do contrato dele. A duração do contrato dele vai até dezembro de 2026. Se ele saísse agora, o Vasco teria que cumprir o contrato dele até o final do ano. Tem que fazer uma rescisão. Não sei se tem alguma multa, deve ter alguma multa de rescisão, mas o salário dele até o final, né? Não sei se o Vasco tem grana suficiente também para cobrir isso. Como é que está a situação do Vasco? O Vasco agora, recentemente, nessa janela, gastou 100 milhões em contratações e a maioria das contratações foram tudo indicada por ele, pelo Fernando Diniz. Teve o dedo dele, teve a aprovação dele. Claro, é o técnico, era o técnico que está no momento, tem que ter a aprovação dele, né, para continuar. E o salário dele, estima-se que o salário dele é de 1 milhão e 100, né, que na época o staff do treinador buscava valores próximos de 2 milhões, mas como em troca disso foi um contrato mais duradouro. O treinador exigiu garantias de permanência por ao menos uma temporada. Isso já foi feito, né? Que ele ficou a temporada passada no Vasco, para evitar interrupções precoces e pressão externa. Bem, cara, qual seria a minha opinião? Cara, olha, é difícil de falar. Pelos números, Fernando Diniz já estaria fora há muito tempo, né? Eu particularmente gosto do trabalho dele, tem muita gente que não gosta. Eu acho que a maioria aqui do canal, a maioria dos torcedores do Vasco não gostam dele. E alguns torcedores do Fluminense também não gostam, né, que ele já foi torcedor do Fluminense, inclusive deu um título importante, um título inédito para o Fluminense, que foi a Libertadores. Bom, eu gosto, não sei se eu levo mais para o lado pessoal, eu acho ele um bom caráter, uma pessoa boa, uma pessoa do bem, então de repente eu estou levando isso mais para o lado pessoal, né? Mas eu acho que tem que dar mais um tempinho. Será tarde demais? Não sei, cara, porque o Vasco está numa situação, principalmente no Campeonato Brasileiro, uma situação bem ruim. O Vasco está com 1 ponto só, né? Teve 62 ataques e só 2 gols, né? Nessa temporada aí, né? Nesse começo de Brasileiro. E está numa situação muito ruim, com 1 ponto na zona de rebaixamento, e agora vai enfrentar o Santos na Vila Belmiro, quinta-feira, depois do Carnaval, às 19 horas, na Vila Belmiro. Depois vai enfrentar deixa eu ver aqui a tabela, vai enfrentar o Santos na Vila Belmiro, depois o Palmeiras em São Januário e depois o Cruzeiro lá no Mineirão. Quer dizer, aí depois tem ainda o Fluminense em sequência, isso tudo na sequência do Brasileiro agora. Quer dizer, ficou uma coisa aí complicada, cara. Complicada. Fernando Diniz não deve o time na informação. O que eu quero dizer é o seguinte, o time foi contratado por ele, a maioria, e o time é um time praticamente ali, pelo menos ali no ataque, é um time novo, né? O ataque do Vasco e os gols do Vasco da temporada passada foram feitos quase que 50% pelo Vegetti e pelo Ryan. 2 jogadores que não estão mais no elenco. Então, ainda está se formando ali um ataque. A gente não sabe ainda como é que vai ser o Brenner, ali se o Brenner vai conseguir suprir ali a falta do Ryan e do Vegetti, né? Não sabe se o Spinelli vai também conseguir dar conta ali do ataque do Vasco. Isso tudo é uma incógnita, né? E a gente não sabe. O Vasco tem que se acertar nesses primeiros jogos aí do Brasileiro, que são jogos complicados, conforme eu falei agora. Santos, depois Palmeiras e depois Cruzeiro. Esses 3 jogos. Depois ainda tem o Fluminense aí também. Quer dizer, são jogos complicados. O time em formação ainda ali, principalmente no ataque. O Coutinho rendendo pouco, não está rendendo muito, né? Está complicado ali também para o Coutinho. Um salário alto e rendendo pouco. Quer dizer, o Vasco tem que se acertar, meu amigo, senão a coisa vai ficar feia. E eu não estou vendo uma vida muito longa para o Fernando Diniz. Qual seria a alternativa de técnico para a gente colocar aí? Seria quem? O Sampaoli, que saiu agora, aquele que fica para lá e para cá, no campo lá? Que nem um doidinho, com o time do Vasco ele ficar para lá e para cá. Não que o time do Vasco seja o pior time do Campeonato Brasileiro. Eu não acho que o time do Vasco seja o pior time do Campeonato Brasileiro. Mas é um time que está em formação ainda.
entrosamento ainda, principalmente no início da temporada. E um time que precisa de uma mexida, precisa de uma característica, precisa de um toque de um treinador que se encontre. Eu não sei se agora, com essa pressão toda, se o Fernando Diniz vai conseguir fazer isso, né? Se o Fernando Diniz vai conseguir colocar ordem ali para colocar ali um ritmo no time, com essa pressão toda que ele está sofrendo. Então a situação do Vasco não está numa situação boa e a vida do Fernando Diniz, eu diria, como a gente vê em game por aí, ela tá por um fio, né? O Pedrinho acho que não vai conseguir sustentar ele se não tiver aí uma sequência aí de jogos que ele consiga ter bom resultado. Então fica difícil. Queria saber de vocês aí, nos comentários, qual seria a solução aí? Tira o Fernando Diniz, deixa ele mais um pouco? Qual seria o treinador que você o seu treinador favorito para ocupar a vaga do Fernando Diniz? Coloque aí nos comentários. Cara, é difícil, a situação é difícil para esse início de brasileiro. E agora no Campeonato Carioca a gente vai pegar, deve passar pelo Volta Redonda, né? Se não passar por hoje, cara, eu acho que a situação dele fica impossível de continuar. Impossível de continuar. A pressão está muito forte para a saída dele, né? Eu acho que se não tiver um resultado hoje, ele pode prolongar um pouco mais a vida dele ali. Mas se tiver um resultado ruim ali, contra o Volta Redonda, vai ser o estopim mesmo, vai ser a gota d'água, entendeu? Então, coloca aí nos comentários qual seria a solução, qual o treinador de preferência de vocês. Cara, muita gente falando aí da Leila. Leila quer comprar o Vasco e tal, ela é vascaína, tudo bem que ela seja vascaína, que queira comprar o Vasco, mas no momento ela é presidente do Palmeiras. E como presidente do Palmeiras, ela não pode comprar um outro clube, né? Isso é fato, né? O verdadeiro interessado seria o quem? Marcos Faria Lamancha, né? Lamancha. O nome não está na mesa de negociações com o presidente Pedrinho. É o de Marcos Faria Lamancha. É o filho do José Roberto Lamancha, marido de Leila, portanto, enteado da presidente do Palmeiras. É um empresário bilionário, herdeiro também de uma fortuna ligada ao Banco Real e ao Grupo Alfa. A negociação. Ele é favorito para adquirir a participação que pertence à 777, atualmente sob o controle da ACAP, seguradora. O empréstimo, né? No início do ano, a Crefisa emprestou 80 milhões ao Vasco, né, no final de 2025, para ajudar o clube a manter as contas em dia, enquanto a venda da SAF não era concretizada. Esse valor funciona como uma espécie de empréstimo ponte, onde as ações da SAF podem ser dadas como garantia. O impedimento da CBF, lógico, o Vasco, conflito de interesse. O regulamento da CBF proíbe que a mesma pessoa do grupo econômico controle dois clubes na mesma divisão. A liderança do Palmeiras, como ela é a atual presidente do Palmeiras e busca manter sua influência no clube do Paulista, assumir o Vasco geraria um problema jurídico e ético imediato. Como é que está a situação da SAF atualmente? 30% do clube do Regata pertence à associação. 31 retomados da CSF Partner sob gestão judicial e 39 em disputa arbitral. Resumo, Leila continua focada no Palmeiras, porque ela é a atual presidente lá, mas seu enteado, Marcos Lamancha, é quem está na linha de frente para se tornar o novo dono do futebol do Vasco, trazendo o aporte financeiro, o que o clube precisa para 2026. Isso a gente aguarda e torce para que isso se resolva o mais rápido possível, né? Então é isso, cara. De concreto não há nada. A Leila não pode comprar o Vasco atualmente porque ela ainda é presidente do Palmeiras. Até quando ela for presidente do Palmeiras, ela não pode comprar outro clube na mesma divisão, entendeu? Então, o Vasco não pode ser comprado pela Leila, fica bem claro isso. Agora, pode ser comprado pelo enteado dela. E antes de ser comprado, tem que resolver esse babado aí na justiça, né? Esse babado que está aí na justiça, do Vasco com a 777. Então, fica nesse impasse. Enquanto isso, o Vasco fica sem dinheiro para manter um time bom, para manter um time competitivo, um time que lute por títulos do Brasileiro, por títulos da Copa do Brasil, por títulos da Sul-Americana, da Libertadores. A gente quer, o que a torcida quer é um time que dispute. Pode até não ganhar título nenhum, pode até competir um Campeonato Brasileiro, uma Copa do Brasil, uma Libertadores e não ganhar, mas pelo menos é um time competitivo. É isso que a torcida quer. A torcida quer um time que seja competitivo.
E a torcida, ela comparece, ela dá incentivo. Aquele que for comprar a SAF do Vasco sabe que pode contar com a imensa torcida vascaína. Que a torcida, para mim, é a terceira maior torcida do Brasil. É a terceira maior torcida do Brasil. E quem estiver investindo na SAF sabe que vai levar essa torcida. Essa torcida é a mais apaixonada, né, do Brasil. A torcida do Vasco é a torcida mais apaixonada pelo próprio clube. Eu acho que é ela e a do Corinthians. Do Corinthians também é uma torcida muito apaixonada. E o que eu vejo uma identificação muito grande é a torcida do Vasco com a do Corinthians, por ser duas torcidas que são muito apaixonadas pelo seu clube. Então, quem comprar a SAF do Vasco vai estar levando a sua torcida junto. E é esse o desejo de todos nós, que o Vasco forme um time competitivo.